Agora, o próximo passo é ir para o ambiente do desenho da usina. Então, clicando aqui em usina, a gente tem um ícone chamado desenho da usina BIM. Quando clicamos, o software abre um editor específico, né, para que a gente possa fazer o projeto. Apesar do nome ser um editor BIM, na verdade é um editor onde eu posso lançar, né, o projeto da instalação fotovoltaica de diversas maneiras. Então aqui vamos explicar um pouquinho, né, os componentes desse ambiente. Basicamente eu tenho um navegador aqui à minha esquerda, né, com algumas informações importantes do projeto. Então aqui eu tenho sempre em planimetria uma vista 2D e em vista 3D a vista tridimensional. Lembrando que a parte inicial do projeto eu sempre tenho que fazer selecionando a vista em 2D, e depois, quando eu entro já na parte dos cálculos, sempre eu uso o ambiente 3D. Aqui no sistema, né, inicialmente eu tenho os dados aqui da instalação, né, então o software traz as informações que foram imputadas naquela tela anterior. Tenho aqui, né, os níveis em 2D e o nível 3D para poder visualizar. Depois eu tenho como consultar os documentos, né? Então, uma vez que eu tenho o projeto pronto, né, eu consigo definir, por exemplo, cortes, vistas, planimetrias, né, as plantas. Conforme eu vou gerando esses documentos, eles vão sendo armazenados aqui nessa região. E por último, eu tenho aqui a parte de pranchas executivas, que é exatamente onde estão as folhas, com todos os detalhes já em escala, né, sendo possível depois exportar esses elementos em formato DWG também. Aqui a gente consegue selecionar os elementos que a gente pode introduzir no projeto, né? Então eu posso primeiramente ter um campo fotovoltaico. Esse campo fotovoltaico ele sempre pede, né, ele solicita para que eu selecione uma área, né? Então essa área ela pode ter sido desenhada com o comando de superfície inclinada, ou ele já reconhece essa superfície se você trouxer, né, uma referência 3D, por exemplo, como um arquivo de SketchUp, um arquivo IFC. Aí eu não tenho a necessidade de desenhar essas superfícies inclinadas. Depois eu tenho a possibilidade de introduzir, né, os geradores, né, fotovoltaicos, inversores. Então eu defino qual que é a posição dele no desenho, e o software, depois que eu tenho ele inserido, permite que eu faça toda a parte dos cálculos. Os quadros também podem ser inseridos. Então seleciono primeiro que eu quero introduzir um quadro e depois eu vou indicar o local do quadro no desenho. E a superfície inclinada, né, que eu disse que é uma das primeiras etapas do projeto, né? Uma vez que eu começo a projetar, eu sempre defino, né, que eu quero ir, né, ao nível planimetria, né, que é o nível 2D, ali na navegação lateral, e depois eu seleciono esse comando superfície inclinada para desenhar, né, a minha água do telhado. Eu posso fazer isso de uma forma livre, eu posso importar, por exemplo, um DWG ou um DXF do CAD. Então são algumas formas, né? Eu posso desenhar sobre um arquivo de imagem, por exemplo, uma foto de um telhado, né? Em bloco 3D eu posso introduzir modelos, né? Por exemplo, coberturas já de um estacionamento. Eu posso trazer um desenho já em 3D, né? E o gabarito ele serve para eu desenhar volumes, né? Então, por exemplo, se eu quero desenhar uma superfície inclinada e quero simular uma chaminé, posso simular com gabarito. Eu quero fazer uma laje para depois colocar, por exemplo, uma cobertura de estacionamento, posso fazer isso com gabarito, né? Então o gabarito é uma ferramenta onde eu desenho volumes e eu desenho massas, né, que vão ser considerados principalmente aí para fazer análise
né, em função de sombreamento, né, é uma análise que eu posso fazer aí visual dentro do sistema depois que eu tiver tudo o 3D montado. Aqui em plantas gráficas, o primeiro ícone é a possibilidade de eu trazer um arquivo em formato IFC, né? Então, se eu tenho um IFC de um projeto arquitetônico, por exemplo, posso importar isso dentro do Solarius, e aí eu não preciso desenhar superfícies, né? Eu simplesmente entro no comando de campo fotovoltaico e seleciono a superfície já diretamente do modelo 3D. Depois eu posso gerar desenhos de planta, né, de planimetria, que é uma vista superior, planta, que é a planta ali do piso que nós estamos trabalhando, cortes e elevações, né? Então eu posiciono o local onde eu quero gerar esses desenhos e o software já me gera o documento ali no meu navegador. Em gráfica 2D, eu vou ter ferramentas que me apoiam na hora de desenhar. Então, por exemplo, são linhas paralelas, são eixos, né, desenhos em formato DWG DXF que eu importo, ferramentas para desenhar linhas, polilinhas, né, trazer uma imagem, seja em raster ou arquivo já direto da imagem, todas as ferramentas de cota, desenho, né, de formas e a parte de etiquetas, que representa todos os elementos aí que foram inseridos no projeto. Então, dessa forma, a gente conhecer um pouquinho quais são as entidades que são possíveis de trabalhar, e nos próximos vídeos nós vamos aprender, né, o lançamento de diversas maneiras, né, com diversos tipos aí de instalações que podemos fazer com o Solarius PV.